Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Vocês me pediram bastante para mostrar a produção, como funciona, e hoje eu vou levar junto comigo para uma produção de um clipe. Não vai ser uma produção que vai ter um grande número de pessoas ou muita coisa de equipamento. Por quê? Nós vamos gravar um clipe musical dentro de um lago. E esse clipe ele consiste em nós subirmos, botar o equipamento em cima de uma canoa lá simples e gravar a voz e violão lá dentro. Então não tem como colocar 600D, talvez nem a 300 eu consiga usar. Então eu estou levando outras opções de luz ali, como Socane, por exemplo, X25 ou Godox, que tem bateria e é mais leve, porque eu nem sei ainda como vai ser a questão logística lá no local. Nem assistente eu trouxe hoje, só está o João comigo, que é o meu filho, porque não há necessidade de fazer luz dentro do local. Quer dizer, há necessidade, mas vai ser feita de forma fixa, né? Não vai ter movimentação. Então estamos saindo de casa agora, são 16h30 da tarde, e a ideia é gravar no pôr do sol. O pôr do sol está acontecendo ali pelas 18h30, talvez 18h45. E a proposta é bacana e é para ficar legal, e hoje eu vou tentar mostrar para vocês do começo ao fim e explicar o que eu estou fazendo. Acompanhe aí, porque tem muita história ainda para contar para vocês desse trabalho de hoje. E se você ainda não é inscrito deste canal, por favor, considere a opção de se inscrever. E claro, deixe suas sugestões aqui para próximos vídeos. Ó, a história é gravar um clipe. Olha aqui. O cara me trouxe no Pantanal pra... Não, a gente tá brincando. A ideia é o seguinte, ó. Vamos usar aquela canoa ali, a gente veio ver a situação aqui, vamos colocar eles em cima e vamos ir. Mostra lá, mano. O pôr do sol vai ficar fantástico. Então essa é a ideia, vamos ali ver. Bom, deixa eu fazer uma interferência aqui para explicar um pouco melhor. O pessoal sempre pergunta e quer saber o que eu usei, o que eu de fato usei lá de equipamento. E na hora eu acabo esquecendo, ou às vezes me falta aquele grande detalhe que eu sempre digo que eu uso pouco, que é a equipe. Nesse dia especificamente foi somente eu, o equipamento e o meu filho, que tem apenas 12 anos. Então assim, a ideia era que eu colocasse um tripé com a iluminação, ou rebatesse com... A ideia inicial era rebater, na verdade, com o isopor branco e gravar com uma grande angular. Inclusive eu vou colocar uma ceninha aqui para você ver a ideia inicial. Só que aconteceu um probleminha que eu vou contar mais pra frente, que acabou mudando toda a história do clipe. E eu achei que não teria vento, que o barco ficaria parado, mas não foi bem assim que aconteceu. Então por isso que eu não consegui explicar o que eu estava fazendo e como eu estava fazendo. Mas vamos lá, equipamento. 6K Pro, né? Tem os filtros NDs internos, então isso me favorece bastante. Eu tirei do cage para ficar mais leve, coloquei no gimbal, que é um Crane 3S, e também tenho esse rig aí da Small Rig, que me ajuda, esse rig que me ajuda muito a fazer as atividades usando o gimbal e me dá mais segurança. Nesse primeiro momento dessa cena que eu vou mostrar para você agora, eu estava usando uma lente 10mm, então a ideia inicial era essa, mas vamos seguir para frente aí e eu explico mais. Como eu disse, a ideia inicial era usar essa grande angular, uma 10. Nesse momento o sol estava bem forte, contrário a eles, então eu ia rebater, o João ia rebater para mim, utilizando esse isopor branco, né? Uma técnica bem primitiva, mas muito utilizada na publicidade, muito utilizada no cinema, que é apenas rebater com branco. Eu não queria rebater, por exemplo, com um rebatedor prata, porque isso me traria uma luz que incomoda um pouquinho o olhar deles. Nós fomos então para o ponto que eu falei e começamos a gravar, gravamos ali uns 2 takes, eu acho, só que aconteceu um probleminha que eu vou mostrar a cena aqui para vocês, e aí isso mudou todo o meu esquema de gravação. Porque acabou a luz, essa luz forte ainda, né, a incidência do sol acabou diminuindo muito e o rebatedor já não, o rebatedor ali
branco acabou não sendo mais suficiente. Então a gente caminhou, essa lagoa ela é bem rasa, ela é areia por baixo, é gostosa de caminhar, era bem quentinha a água. Uma preocupação imensa com os equipamentos, porque balançava, pode não parecer, mas tinha bastante vento. E aí nós estávamos gravando e tudo legal e aconteceu exatamente isso que você vai ver agora. O Edu caiu, quebrou aquela madeira que nós tínhamos colocado ali no barco, o barco estava um pouco danificado, e isso fez com que nós mudássemos todo o esquema, porque até nós conseguirmos outra madeira e nos reorganizarmos, a luz caiu total. Aí foi aonde a gente veio com a iluminação. Nesse momento eu estou com os cantores lá dentro da água, eu vou fazer as cenas de drone, vou deixar para fazer as cenas... Eu já fiz cenas lá com o gimbal, mas eu vou fazer daqui um pouco mais elas fechadas e iluminadas, vou ligar a 300D para iluminar eles. Mas neste momento agora, eu vou fazer o drone, que o sol está se pondo, vira para lá e mostra o sol se pondo, João. E o cenário está lindo. Aponta aí, João, na câmera onde eles estão. Aponta a tua mão na frente da câmera para... Conseguiu ver? Então essa é a ideia. É um clipe bem light, bem suave, tem pouca estrutura. Na verdade é para parecer ser simples mesmo. Eu estou usando aqui o Mavic 3. Estou utilizando um filtro ND16 da Freewell e o resultado vai ficar fantástico. Primeiro eu pensei em usar uma Godox que eu tinha levado, uma Godox uma Godox 60 watts, que é a SLB, ela tem bateria própria. Eu pensei, como é raso aqui, né, eu vou botar um tripé e vou colocar 300. Eu tinha até levado a 600 no carro, mas eu não tive coragem. Então eu acabei usando a 300D da Apturi com 2 baterias V-mount e deu para gravar tudo até o fim, sobrou bateria ainda. Bom, para nós finalizarmos então as informações técnicas do vídeo e como foi feito, tem sempre aquela pergunta assim, tá, mas como é que chegou a esta cor? Que LUT usou? Que preset usou? Bom, vamos lá. É um conceito que começa com a escolha do balanço de branco correto, e isso tu tem que ter ciência, tu tem que entender, tu tem que estudar um pouco sobre o balanço de branco para te entender o que tu quer. Por exemplo, eu postei um vídeo aqui no canal há poucos dias de uma construtora onde ele é totalmente azulado, e foi feito propositalmente daquela maneira. O caso aqui, não. Aqui eu queria pegar mais esse pôr do sol, aí, esse sunset. Então, a ideia é ter, quanto mais presente a cor do sol, melhor. Bom, vamos ao segundo ponto. Filtros. Onde é que se aplica e como se aplica? Esta câmera que eu usei, ela contém filtros NDs internos. 2 stops, 4 stops, 5 stops. O que isso acrescenta e o que isso favorece na produção? Mas leva em consideração que não precisa ser ND interno, poderia ser um ND de rosca e a finalidade variável e a ideia seria a mesma. É que eu vou capturar aquela luz lá do fundo, né, esse laranja, esse azul, lá do fundo, junto com a exposição correta dos modelos que estão aqui na frente. E como é que eu vou iluminar eles? Usando uma fonte geradora de luz, que no caso aqui é um Apturi 300D, mas poderia ser qualquer outra fonte de luz, não necessariamente tem que ser essa. Essa porque eu gosto bastante de potência. Se eu não tivesse medo nesse dia, eu teria colocado aí a 600D. E futuramente, se tudo der certo, e com certeza vai dar, eu vou pegar uma luz mais potente ainda, uma 1200. Eu gosto muito de luz, eu sou o tipo de profissional que sou fissurado em luz e acho que a luz vai fazer sempre toda a diferença. Outro detalhe, as pessoas falam, mas como é suave, né? Lá nos comentários do grupo no Facebook, que suavidade, como é que tu fez esse comercial de margarina, café da manhã, tem muito aquelas propagandas de TV, né? Primeiro, luz suavizada, controlada com softbox, aqui nesse caso um Light Dome da Apturi, com 2 camadas, ele está com 2 camadas de suavizando. E o outro, talvez o grande segredo desse vídeo especificamente, é o filtro que está sendo usado pós o ND, que é um Blackmagic Hollywood.
E essa é uma informação muito segregada, assim, uma informação que tu não consegue ela na internet. Eu demorei anos e anos para descobrir. Porque normalmente quem usa esses filtros, esses macetes, é o mercado publicitário de alto padrão, aquele que tem umas equipes gigantescas, que tem pré-produção, produção, diretor, assistente do diretor, assistente do foquista. Esse tipo de colorista, esse tipo de informação, ela tá lá reservada nesses núcleos e ela nunca era aberta, né? E tu não achava. E eu passei anos buscando essa informação, tentando descobrir como é que se fazia aquele comercial de margarina, né? Aquele comercial suave da Doriana, da Delícia. E te confesso que foi demorado. Eu levei alguns anos para descobrir isso, até eu achar um vídeo que caiu no acaso para mim. Eu estava pesquisando sobre ProMist, eu já usava o ProMist, porque no primeiro momento eu achei que era o ProMist que fazia esse efeito. E não é. O ProMist, ele suaviza assim, ele traz essa suavidade, só que não era bem isso que eu ainda buscava, era um pouquinho além. Eu olhava as séries da Netflix, por exemplo, e ficava imaginando como chegar naquele resultado. Então, muitas vezes eu achei que aquilo era a luz que me traria aquele resultado e, em consequência, é a quantidade de luz que eu tenho hoje para tentar chegar em resultados semelhantes a isso. Mas acabei achando um vídeo que dizia o seguinte: o segredo de Hollywood. E entrei nesse vídeo em inglês, um gringo falando lá, e ele mostrava lá o comparativo de com e sem, mostrava o comparativo de o filtro, o soft, o glimmer, o black diffusion e uma infinidade de filtros que tem. Não é um filtro. O cinema, ele tem isso, ele traz isso desde os seus primórdios. Não é de hoje que o cinema usa esses recursos. Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma edição ou é feito mecanicamente, mas para pensar comigo. Como é que tu olha um filme lá dos anos 70 e é lindo e tem aquela textura linda, e naquela época não era... Não sei se existia uma edição computadorizada. Eu imagino que... Eu sinceramente eu nunca pesquisei sobre isso. Eu posso estar aqui falando uma baita de uma bobagem. Mas eu não sei como é que um filme era editado lá nos anos 60, anos 70. E às vezes é lindo. Eu sou apaixonado pelo look dos anos 70 e 80. Então aquilo é muito filtro, tem muito segredo antes da lente, né? Eu sou um fotógrafo, né? Um diretor de fotografia, um fotógrafo que virou um diretor de fotografia que não pegou a época do analógico. Mas hoje eu tenho uma vontade tremenda de aprender a fotografar no analógico, porque eu acho lindo a textura e o que consegue trazer numa fotografia analógica. Então, é um investimento para muitas pessoas alto, às vezes é um investimento maior que uma lente de alguém. Só que quando tu quer algo a mais, tu quer fazer o que ninguém faz, tu tem que buscar coisas desse tipo e principalmente conhecimento de coisas específicas como esta. Então espero que tu tenha gostado do vídeo, espero que tu aprendeu. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que as pessoas me perguntam muito: me passa o LUT, me passa esse LUT. E na maioria das vezes não é LUT que faz o segredo. Na verdade não é na maioria das vezes, é sempre. É a captação bem feita, a exposição correta, a forma de iluminar. Mas aquele azul é LUT. Você já experimentou pegar um filtro ND ou, por exemplo, um óculos de sol como esse aqui e colocar na frente da sua lente? Será que você consegue entender que muitos dos segredos... Nossa, a sujeira que tá. Muitos dos segredos são isso, são filtros que são colocados. Pega um filtro variável ND baratinho aí de 70, 80 reais, tem para vender na China. Não vai ter uma qualidade ótica boa, vai dar uma detonada, uma aberração cromática no teu vídeo, mas dá uma testada para te ver como é que fica o azul lá do fundo, ou como é que fica... Eu tenho aqui uma infinidade de outros filtros com cor, né? Quero trazer um sunset, eu tenho um filtro laranja. Então são coisinhas simples que tu tem que ir estudando e conhecendo antes de chegar no tal do LUT. O LUT, na maioria dos casos, eu crio meu próprio LUT. Vai lá em luz, saturação, tu vai ver iluminância, tu vai ver que tu vai mudar a tua fotografia completamente, tu vai mudar o teu vídeo. E quando eu falo mudar fotografia,
Ah, mas eu não gosto de foto. Não existe um vídeo bom se tu não souber de fotografia. O conceito todo do vídeo é a fotografia em movimento. Então, se tu souber colorir uma fotografia, compor uma fotografia, automaticamente tu vai fazer um bom vídeo. Eu espero, sinceramente, ter ajudado, ter contribuído com todos vocês, principalmente com quem está começando. Eu sei que tem pessoas que me acompanham, que estão anos-luz à minha frente. Eu sou uma pessoa nova nesse mercado, eu estou desde 2006, para ser bem preciso. Então, eu adquiri muita coisa ao longo desse tempo, mas eu sou ainda um principiante neste mercado. Eu já estou quase que me aposentando deste mercado, mas eu ainda não aprendi praticamente nada. E outra, eu sou autodidata, né, gente? Então me perdoa se eu cometi algumas gafes, se eu falei algo que tecnicamente não está sendo dito correto, mas eu faço, eu vivo disso, né? Eu acho que mais importante que tu saber a técnica, o nome correto e a expressão bonita ou é tu viver disso. E eu vivo disso. Eu vivo disso e vivo muito bem, por sinal. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Eu sempre disse que não é a melhor fotografia que vai te trazer resultado. É como tu vende essa fotografia que vai te trazer o melhor resultado. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta aí embaixo e, por favor, não deixa de compartilhar ou comentar aí se tu gostou. E até o nosso próximo vídeo.